Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao programa Psicologia e Sentimento. Hoje eu pensei em conversar com vocês a respeito de um tema que ele, digamos assim, ele não faz muito parte do dia a dia, porque ainda a nossa cultura não contempla, embora já venha mudando gradativamente, mas ainda é muito incipiente, nada do que diga respeito, ou quase nada do que diga respeito ao treinamento relacionado com imaginação, emoção, sentimento, pensamento. Já falei alguma coisa sobre isso em outros vídeos, mas o que me despertou a vontade neste voltar a comentar e ir um pouquinho além foi que ontem, trabalhando com um grupo de treinamento de sensibilidade, abordamos exatamente esta questão. E aí o pessoal estava comentando, puxa vida, se nossos pais soubessem disso e tivessem nos educado em relação ao nosso mundo interior, provavelmente estaríamos vivendo bem melhor. Não estaríamos sentindo as agonias, as ansiedades, as inquietações, né, os pensamentos que se atropelam, todas essas agonias que fazem parte do chamado mundo moderno. Mas eles também não sabiam, e os pais deles também não, porque nossa cultura não contempla isso. Como disse também em outra vez, nós somos educados para crescermos do ponto de vista profissional, do ponto de vista familiar, construindo uma família. Mas não somos treinados no que diz respeito a psiquismo, mundo interno. E é bom lembrar que a gente tem o mundo externo, mas nós, seres humanos, desenvolvemos pelo processo evolutivo também um mundo interior. E esse mundo interior, ele precede e interage com o mundo externo. O animal, ele não possui isso. O animal é mundo externo. Tudo está relacionado, ele, mundo externo, e a questão da sobrevivência, que tem a ver com território, alimentação, procriação, etc. Mas condicionado pela carga genética, pela carga instintual. Enquanto que em nós, humanos, nós desenvolvemos outras instâncias, né, que se transformaram em territórios também. Mundo interior, autoimagem, inserida nesse contexto, ego, personalidade, né? Ou seja, uma maneira de pensar, uma maneira de ver, sentir a vida que é muito pessoal. É minha, é sua, né? É do seu vizinho e de ninguém mais. Podemos compartilhar algumas coisas, mas o mundo interior, ele é inerente ao próprio indivíduo, porque nasce a partir do seu mundo interno e das formulações que ele vai fazendo pela interação com o mundo exterior. Então, o mundo exterior, ele tem uma influência sobre o mundo interno, assim como o mundo interno influi sobre o exterior, tanto do ponto de vista individual como do ponto de vista coletivo. E essa influência é em diferentes níveis, tanto no que diz respeito aos núcleos inconscientes, né, porque nos relacionamos uns com os outros através também desses núcleos, que estabelecem fatores de afinidade, fatores de atração, inclusive para a gente atrair ou ir ao encontro do cônjuge que tenha alguma forma de sintonia com nossas necessidades profundas, das quais nem sequer temos consciência, né? Consciência realmente, não temos. Né? E depois a gente vai descobrindo, né, que a gente terminou
se consorciando com alguém muito parecido, com pai, com mãe, né? Porque a gente tinha alguma coisa em aberto com um dos dois, ou com os dois, ou com alguém muito diferente, porque a gente não queria que fosse igual e a gente termina repetindo se a gente não resolveu as questões primitivas ligadas à infância. Então esse mundo interno, ele é exuberante, é a partir do mundo interno de cada um, confluindo, que se forma uma egrégora, que é a sociedade que nós vivemos, com os seus padrões, suas crenças, algumas verdadeiras, muitas falsas, mas que nós assimilamos e alimentamos ou co-criamos, né? E terminamos por acreditar e nos movimentamos de acordo com essas crenças como se verdadeiras fossem. E isso por quê? Porque a gente, de certa forma, a gente está em uma grande parcela da nossa consciência em estado de sono, em estado de certa latência. Não nos percebemos, não nos conhecemos, não nos entendemos, somos um mistério para nós mesmos. E nem sequer sabemos, de uma forma geral, alguns obviamente já sabem, mas são pouquíssimos, como investigar esse mundo interior, né? Se transformando num desbravador, num aventureiro, num cientista de si mesmo, e transformando sua própria vida, seu mundo interno e suas relações num laboratório, né? Então, o indivíduo ele se torna o laboratório, o material de pesquisa, o pesquisador e o pesquisado. Não é fabuloso isso? Mas só para aqueles que, utilizando uma metáfora, despertaram para isso. Para quem não despertou, vive um estado de sono, né? Agindo pelo automatismo. Eu pedi a uma cliente, uma paciente, né, isso tem um mês, que ela observasse qual pé. Não, tem mais de um mês. Começou há uns 2 meses atrás. Que ela observasse qual pé que ela colocava primeiro ao levantar da cama. Ela não sabia. E aí ela demorou 3 semanas para lembrar, ao acordar, de observar, porque ela só lembrava depois que já tinha colocado os pés no chão, que estava caminhando ou fazendo alguma coisa. Levou 3 semanas, para vocês verem como o automatismo é forte. E aí depois que ela descobriu, não lembro qual pé, mas digamos que tenha sido o direito, que ela colocava primeiro no chão. Aí eu pedi que ela passasse 3 semanas, o tempo que ela levou para perceber, colocando o outro pé. Um mês depois, há pouco tempo, é que ela conseguiu lembrar de fazer isso. Quase um mês para lembrar. Acordar e lembrar de colocar o outro pé, o pé esquerdo, primeiro no chão. E aí ela lembrou. E aí ela se deu conta como ela estava presa no automatismo. Parece bobagem isso, não parece? Mas o automatismo, ele não se reporta só a isso. Uma outra tarefa que eu dou é observar quais os primeiros pensamentos logo que acorda. Leva um tempão para o pessoal, ao acordar, lembrar e observar que pensamentos. Sabe o que é que começam a perceber? São quase os mesmos, todos os dias. Quase os mesmos. A não ser que tenha algum tipo de preocupação nova, né? E aí já acorda pensando naquilo, mas se não, os pensamentos são semelhantes, automatismo isso. Ou seja, por que é que criamos esse automatismo? Porque o sistema, ele tende à lei do menor esforço, que é para economizar energia. Então, aquilo que está estabelecido, ele tende a repetir. Automatiza.
Porque aí não existe nenhuma cota de energia suplementar. Há uma economia de energia. Esse é um ponto. O segundo ponto, repetindo, não há surpresas. E o sistema também não gosta muito de surpresas. O que eu estou chamando de sistema é a totalidade do nosso ser, a totalidade da nossa consciência. Não é só a consciência de vigília, a consciência, vamos usar uma redundância, consciente. A consciência de vigília, aquilo que nós chamamos ego, não é somente isso. O sistema que eu estou chamando é a totalidade, porque a consciência ela é muito mais ampla. Então tem áreas inconscientes, e essas áreas inconscientes, elas também formulam decisões, têm suas próprias configurações, né? E tem sua forma de pensar e de agir, de reagir também. E ela interpenetra com a consciência de vigília e domina essa parte, domina a consciência de vigília. Então veja bem, se eu não tenho consciência disso, o meu sistema ele vai repetindo, porque não exige energia suplementar. Se eu quero fazer diferente, simplesmente colocar o outro pé, isso vai exigir um esforço para lembrar, mais energia. Isso vai exigir um esforço para conduzir o outro pé, mais energia. E aí o sistema ele evita isso e mantém o automatismo. Então isso é verdadeiro em relação a emoções, pensamentos, imaginação, sentimentos, comportamento, maneira de viver, maneira de funcionar na vida. A tendência é manter o mesmo, porque há uma economia, não exige energia suplementar. Mas se eu quero mudar, isso exige um esforço. Esse esforço exige energia a mais, né? E aí o sistema tende a evitar. E o próprio sistema, ou seja, outras áreas da consciência, vão interferir para que a pessoa esqueça, adie, né? Não priorize, se distraia e por aí afora, né? Para que ela desista, porque durante algum tempo vai exigir um esforço suplementar e vai gastar energia. Além do esforço suplementar, aquele processo vai gerar uma mudança. E o sistema, ele não gosta de mudanças, né? Porque entra na faixa do desconhecido. E quanto mais conhecido é o território, mesmo que não esteja bom, que não esteja saudável, a tendência é manter o que é conhecido. E aí há uma reação. Tudo isso é natural, dentro do processo evolutivo que ainda nos caracteriza. Então, quando a pessoa pensa em mudar, uma parte do sistema reage a isso. É a parte consciente que precisa tomar conta do processo e dizer: eu quero, todos os dias, e o dia todo. E aí, através desse querer, colocado em ação, porque não é só querer, essa história de querer é poder, isso é papo furado, gente. Querer é parte, querer, agir e saber como fazer. Então, é um pouco mais complexo do que o querer. O querer é importante, que é ato de volição. E aí eu ponho minha vontade em ação, né? Mas eu tenho que movimentar isso para fazer de acordo com o que eu quero, o querer, de acordo com a volição. Mas eu tenho que ter uma metodologia que seja eficiente e me ajude, né, a conquistar aquilo que eu desejo. E aí eu posso avançar, né, gradativamente. E aí tem as metodologias, né? No grupo de ontem, a gente trabalhou simplesmente com respiração e foco, respiração e foco. E aí os macetes para localizar a mente no presente, né? Fui passando alguns macetes que facilitam, quando a mente escapola, trazê-la de volta. Mas isso é importante se você quer desfrutar de uma paz verdadeira mais adiante,
Isso é também fundamental. Isso é parte de uma metodologia que vai levando você a se conquistar, a conquistar esse espaço interno, a conquistar o ambiente psíquico, mental. Como eu disse de outras vezes, repetindo Thich Nhat Hanh, transformando seu mundo interior, sua mente, num jardim, e você é o jardineiro. Você cuidando para que você possa, depois, colher as flores como resultado dos seus esforços no cotidiano, em cada dia. Então, no primeiro momento, há um dispêndio de energia. Exige do sistema. Depois não. Depois que você vai se habituando, aquilo entra na rotina. Então, a tendência ao automatismo vai ser favorável para que você automatize esse trabalho interno. E aí já não vai ser um esforço para lembrar a hora do treinamento, para lembrar ao longo do dia de respirar profundo, trazer a mente para o presente, aquietá-la, aquietando o coração. Não será um esforço. Você estará fazendo isso naturalmente. E será prazeroso, né? Muito prazeroso. Ok? Então, neste vídeo eu vou ficando por aqui. No próximo, eu vou falar um pouco mais sobre os macetes para trazer a mente para o aqui e agora. Ok? Um grande abraço e até o próximo.